Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro e nesse canal nós estudamos a espiritualidade sem um vínculo religioso, tá? Não é um canal sobre uma determinada religião. Eu trago aqui diferentes assuntos, trago livros espíritas, ramatiz, a gente fala de Umbanda, enfim, o que me inspirar e que eu achar que pode valer a pena compartilhar com vocês, então faz parte do nosso canal, tá? E aqui é tudo muito caseiro, não tem grandes produções para o vídeo, certo? O foco é realmente no nosso estudo. Eu sempre faço essa introduçãozinha porque de repente quem está conhecendo o canal acho que vale a pena poder se situar, né, sabendo do que se trata aqui logo no comecinho do vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre egoísmo, para a gente falar a respeito disso, que é um grande problema da humanidade, né? Então eu vou compartilhar uma leitura, como de costume faço também, aqui do Livro dos Espíritos, Kardec, né? Egoísmo, a origem de muitos dos nossos problemas, né? Muita coisa começa pelo egoísmo e aí vai se destrinchando depois. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a pergunta a respeito disso aqui, a resposta dos espíritos, e a gente faz alguns comentários também na sequência, procurando enriquecer o estudo, trazer mais visões aqui, né? Interpretações sobre o que está escrito. Quem tiver algo mais a dizer, claro que pode também usar os comentários para isso, participando aí comigo. Então fiquem à vontade, certo? Vamos lá, é a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler com vocês, junto com a resposta. E diz assim: qual é o meio de se destruir o egoísmo? É algo que a gente precisa fazer, certo? Destruir o egoísmo. E aí está dizendo assim, na resposta dos Espíritos. Uma parte dela só, tá? Que eu vou ler, porque é bem grande. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, de fato, né? Porque ele se prende à influência da matéria, do qual o homem, o ser humano, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar, e essa influência concorre para o sustentar, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O conhecimento da espiritualidade que proporciona a nós a compreensão de que somos espíritos, vivendo aqui uma experiência material e não o contrário, né? Nós não somos aqui seres humanos tendo experiências espirituais. Somos espíritos vivendo aqui uma experiência humana. Na essência, somos espíritos. Então, a consciência disso é que nos liberta do egoísmo, é que nos ajuda a destruir o egoísmo, porque aí a gente se coloca acima das questões materiais, né, que nos levam à competição, ao egoísmo. Eu preciso ter mais, isso aqui tem que ser mais meu, o meu tem que ser melhor do que o outro, porque tudo isso é olhar só para o próprio umbigo o tempo inteiro, né? Então, quando a gente tem essa compreensão espiritual, a gente transcende essa condição material para poder se desvencilhar do egoísmo. Então, vamos seguir na resposta. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Aí a gente começa a entender melhor a imensidão da qual fazemos parte e não interessa tanto mais a nossa personalidade, aquela coisa de peraí, sabe com quem você está falando? Não interessa, né? Não importa posição social, status, condição material, volume da conta bancária, não interessa quando você se enxerga como um espírito, porque todas essas coisas são transitórias. E é do transitório que parte o egoísmo, porque o sujeito se apega à personalidade dele, né? Aquilo que ele está vivenciando agora e que de repente o alimenta no seu ego, tá? Destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. Então é isso, né? Ver as coisas um pouco acima das questões materiais. A gente sair da nossa própria personalidade, tirar o olhar do próprio umbigo para conseguir ter uma visão mais ampla sobre a vida. Como é dito aqui, da imensidão da qual fazemos parte. A gente é um
pedacinho bem pequenininho na obra divina, né? Temos uma importância muito grande, porém na devida proporção em relação à obra de Deus, né? Então, a gente ter esse tipo de entendimento nos liberta do egoísmo. Eu falei no início que o egoísmo é um grande problema, é a raiz de muitos dos nossos problemas humanos. Na verdade, é uma grande chaga da humanidade, né? Porque o egoísmo impede a troca, aquela coisa de compartilhar recursos, conhecimento, informações. Eu tenho um pouco mais disso, eu posso oferecer a você, que na verdade, se a gente prestar atenção, essa troca, ela tende ao equilíbrio, que é a lei da vida. A gente precisa buscar o equilíbrio para viver. E o egoísmo, ele é desarmônico com o equilíbrio. Ele gera desequilíbrio, porque é cada vez mais para um e, né, tudo para um e nada para o outro, certo? Então, se não houvesse egoísmo, a gente não teria confusão, briga de trânsito, que às vezes sai tragédia por aí, a gente não teria discussão em fila de banco. Nessa situação de pandemia, a gente não teria atitudes egoístas que geram contágio desnecessário, né? Por exemplo, vamos citar aqui um uso de máscara, as pessoas que se sentem invadidas na sua individualidade, não, porque eu posso escolher, eu não quero usar máscara, a pessoa não entende que não é um gesto só para ela, é coletivo, né? Porque você pode transmitir um vírus, a doença, se você está sem máscara de uma maneira mais fácil do que se você estiver usando máscara, porque aí você tem uma barreira que já impede ali, né, na origem, de repente, o contágio, tá? Então, assim, acaba sendo uma atitude egoísta, né? A pessoa usa a justificativa de que ela está sendo privada de exercer a sua liberdade, de escolher o querer ou não usar um equipamento de proteção individual, mas é a falta do entendimento de que não é um gesto só para o próprio indivíduo, é coletivo. Porque uma pessoa que está de máscara, ela não está só para ela, não é só para se proteger, é para evitar uma proliferação também, a proliferação que vai atingir a vida das outras pessoas, tá? Então, pequenos exemplos, né, de quanto o egoísmo acaba nos atingindo no dia a dia, em pequenas atitudes no dia a dia, enfim, uma confusão que sai à toa, muitas vezes porque a gente leva uma questão pro pessoal, né? Quando a gente, por exemplo, está, sei lá, no trabalho, está prestando um tipo de atendimento e aquela pessoa que muitas vezes você vê que está numa situação extremamente difícil da vida, acaba, né, soltando os bichos para cima da gente, aí leva-se para o pessoal porque, não, me atingiu, mexeu com o meu ego. Na verdade, não é isso, né? O problema é levar para o pessoal, o problema é, novamente, o ego envolvido, é quem eu sou, sabe com quem você está falando, toda essa história que a gente sempre está cansado de ver e que tinha que parar de acontecer, né? Porque, repetindo, o egoísmo, ele impossibilita a troca humana que é necessária e que vai favorecer o equilíbrio. O egoísmo vai gerar sempre desequilíbrio, né? Vai sempre colocar tudo de um lado só da balança e vai desajustar a vida. Então aí realmente originam-se muitos dos nossos problemas, certo? Então a maneira de destruir o egoísmo, a gente saindo um pouco da própria personalidade, mais compreensão da vida espiritual, olhar as coisas um pouco acima das questões materiais, ter o entendimento da imensidão da qual fazemos parte, né? Somos espíritos tendo simplesmente uma experiência humana que é transitória, tudo isso daqui vai passar, né? Quem nós somos de verdade vai ficar e o que ficará conosco são as nossas atitudes, é o nosso entendimento, a nossa compreensão, cada gesto que nós temos, né? Com nossos semelhantes no nosso dia a dia, tocando a nossa vida. Então, esse é o caminho para a gente poder driblar o egoísmo, né? E quanto mais pessoas alcançarem um pedacinho desse entendimento, né? Claro que a gente está todo mundo aprendendo aqui, ninguém pode dizer que não tem de vez em quando uma atitude que poderia melhorar. Todos temos algo para melhorar, né? Mas se a gente pelo menos entender isso e reconhecer, certo? Que essa é a nossa condição, é a de perceber as falhas e tentar um melhoramento, a gente já está dando um grande passo. O problema é não reconhecer, não querer enxergar. Eu sou assim mesmo, né?
aí a gente está só alimentando o ego, certo? E gerando mais egoísmo. Então, sabemos qual é o caminho. Fácil, talvez não seja, mas sabemos qual é o caminho, né? Se a gente tiver a boa vontade, a gente vai chegando no passo a passo até lá. Certo, gente? Então, eu fico por aqui, compartilhando um pouco dessas palavras com vocês a respeito do egoísmo, uma leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Se vocês gostaram, então deixem aí o like, compartilhem o vídeo, façam a inscrição no canal, chamem conhecidos para participar aqui conosco. Quem tiver sugestão de temas também pode deixar aí, porque é importante para mim, né? São inspirações de repente para futuros vídeos aqui do canal. Então um abraço e até o nosso próximo encontro.